Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre reverência. Lembre de uma coisa, para você não perder nenhuma parte dessa série, se inscreva aqui no nosso canal, clica lá no sininho e aí você vai ser avisado lá no seu e-mail toda vez que eu publicar um novo vídeo, ok? Bom, no último vídeo nós compreendemos que o culto, a adoração, a submissão a Deus não começam quando a gente chega na igreja, mas antes mesmo de sairmos de casa. Nós vimos quão importante é a escolha que fazemos, até mesmo da roupa que nós vamos usar para ir à casa do Senhor. Vimos também quão importante é respeitarmos o horário que foi estabelecido pela igreja e, portanto, o compromisso que foi firmado com Deus. Mas agora, o que devemos fazer e o que devemos evitar no momento em que chegamos na igreja? Quando entramos no templo, irmãos, nós devemos lembrar que este não é um lugar qualquer, mas a câmara de audiência do Deus Altíssimo. Devemos entrar ali com um profundo respeito, com temor, com a máxima reverência, principalmente por sermos quem somos, pecadores, entrando na presença do Deus Santíssimo. Devemos entrar na igreja como se estivéssemos diante do Monte Sinai, naquele dia em que Deus se manifestou ali. Queridos irmãos, eu quero abrir um parêntese rápido aqui para fazer um veemente apelo. Neste momento, quando você irá entrar na casa de Deus, jogue o seu chiclete no lixo. Tem se tornado comum em nosso meio hoje o hábito de mascar chicletes na casa de Deus, na presença do Senhor. Não faz isso. Não estamos num lugar qualquer. Por favor, guarde suas balas e chicletes. A Bíblia nos adverte o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o pé significa olhe por onde anda, seja cuidadoso, cuidado com o que você faz na casa de Deus. Qual, portanto, deve ser a nossa atitude ao entrarmos na igreja? Quando os crentes penetram na casa de culto, devem guardar a devida compostura e tomar seu lugar de que forma? Silenciosamente. Entrar na igreja silenciosamente. Precisamos ou não de uma reforma nesse aspecto? Os cumprimentos, apertos de mão, os abraços deveriam, portanto, ser dados lá fora, antes de entrarmos na casa do Senhor. E a partir daí, cessam os cumprimentos e entramos na sala de audiência do Deus Todo-Poderoso com profunda reverência. Seria ideal, inclusive, que ao entrar na igreja, ocupássemos os bancos sempre dos primeiros para os últimos. Assim, aqueles que vão chegando, por entrarem lá atrás, não desviam a atenção daqueles que já chegaram. Então, depois de entrar silenciosamente e tomar o meu lugar, o que devo fazer enquanto o culto não começa? Eu posso, de repente, aproveitar para colocar as conversas em dia com os amigos? Eu posso aproveitar para mexer no celular, mandar alguma mensagem? Quem sabe tirar umas selfies, para postar no Facebook que eu estou aqui na igreja, no horário do culto? Vejamos. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, os crentes devem entregar-se à devoção, isso é, apegarem-se a Deus, e meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus para que o culto se torne para eles uma bênção especial. Muitas vezes, oramos para que o culto seja uma bênção, mas não cumprimos as condições estabelecidas por Deus para que o culto se torne uma bênção. Devem lembrar-se de que estão presentes ali mensageiros do céu. Perdemos geralmente muito da suave comunhão com Deus, pela nossa falta de quietude e por não nos darmos a reflexão e oração. Cumpre preparar o espírito para ouvir a palavra de Deus, a fim de que esta possa exercer impressão e influir sobre a alma. É tão bonito quando eu chego em alguma igreja para pregar e antes do início do culto, vejo irmãos lendo a Bíblia ou de joelhos em oração, ou simplesmente em silêncio, refletindo ao som de uma música suave. Até os que estão na direção do culto podem usufruir desses minutos prévios de paz, se tudo for organizado antecipadamente, se nada for deixado para a última hora, a menos que haja algum contratempo inesperado e inevitável. E aqueles que conduzirão o culto, seja por meio do louvor, da oração, da recapitulação da lição da escola sabatina, da pregação, e até mesmo da sonoplastia, devem ser os primeiros a chegar, e devem chegar cedo, pois são os que mais necessitam desse momento de silêncio, calma, reflexão e oração antes do início das atividades, pois eles conduzirão a igreja na adoração a Deus. E quando der o horário de iniciar o culto, inicie. Não se preocupe se a igreja ainda estiver um pouco vazia, comece com os poucos que estiverem. Há uns 9 ou 10 anos atrás, minha esposa e eu fazíamos parte do Ministério de Música de uma determinada igreja adventista. Num sábado pela manhã, às 8h45, ou seja, no horário de darmos início aos louvores congregacionais, só estávamos na igreja minha esposa, um outro membro da equipe, o sonoplasta e eu no piano. Não havia nenhuma pessoa na congregação.
O que fizemos? Começamos o louvor assim mesmo. Afinal, nosso compromisso não é com as pessoas, mas com Deus. O louvor é para Ele e Ele já se faz presente. Deus é absolutamente pontual no horário que nós marcamos com Ele. Então podemos começar o culto. Se há retardatários que estejam atrasados meia hora ou mesmo 15 minutos, não se deve esperar por eles. Se houver apenas 2 presentes, podem reivindicar a promessa, ou seja, a promessa de que Deus estará presente no meio deles. A reunião deve ser iniciada na hora marcada, se possível, estejam presentes muitos ou poucos. Atrasar o início de um culto só é justificável quando há algum contratempo inevitável. Não é justificável para aguardar que a nave da igreja esteja mais cheia. Então, o culto tem início. E eu queria só abrir um parêntese rápido aqui. Se eu cheguei atrasado na igreja, devo entrar e tomar o meu lugar de forma ainda mais silenciosa e discreta, porque o culto já começou. É muito feio, irmãos, quando eu chego atrasado na igreja e com o culto já em andamento, eu entro cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo, apertando a mão de todo mundo, sorrindo para todo mundo. Isso desvia a atenção das pessoas e é uma grande falta de respeito com os que estão lá na frente. E uma tremenda falta de reverência com o dono da casa, com o nosso Deus. Bom, o culto está ali em andamento e nós estamos mantendo a devida reverência. É claro, no momento dos louvores congregacionais, todos nós temos a oportunidade de participarmos, de nos unirmos aos cânticos. No momento da lição da escola sabatina, no estudo da lição, no caso do sábado de manhã, obviamente, todos temos a oportunidade de participar, de comentar, de perguntar, de responder. Então chega um momento extremamente importante do culto, o sermão, a pregação. O momento em que paramos para escutar a voz de Deus a nos falar por meio de sua palavra. Como nós devemos nos comportar neste momento? Irmãos, eu gostaria de abrir mais um parêntese aqui, um rápido parêntese. Imagine que eu fui convidado a pregar numa igreja. Antes do sermão, toda a liturgia seguiu seu curso normal. Os louvores, a oração, música especial, entre outras coisas. Então a oração de joelhos é feita e em seguida uma suave canção foi entoada antes do sermão. Nesse momento, a igreja está em silêncio, reverente, atenta, aguardando o abrir da palavra de Deus. Um espírito de solenidade paira naquele ambiente. Então eu vou ao púlpito para pregar e começo assim. Bom dia, irmãos, tudo bem? Já cumprimentou seu amigo que está ao lado? Ainda não? Então levanta desse banco, levanta dessa cadeira, vai cumprimentar o seu irmão, dá um aperto de mão, dá um abraço nele e diga a ele que Jesus o ama. Pronto. O ambiente de solenidade e reverência que estávamos mantendo até ali foi completamente destruído. É bom, irmãos, cumprimentarmos uns aos outros, mas esse não é um bom momento para isso. Não é um bom momento para movimentar, para agitar a congregação. É o momento de mantermos o silêncio, a quietude, a concentração, a reverência para ouvirmos a palavra de Deus. Queridos pregadores e dirigentes do culto, evitem esse tipo de introdução. Bom, a pregação então começou. Como a congregação deve se comportar nesse momento da pregação? Quando a palavra é exposta, deveis lembrar-vos, irmãos, de que é a voz de Deus que vos está falando por meio de seu servo. Escutai com atenção, não dormiteis nessa hora, porque assim fazendo, é possível escaparem nesse momento justamente as palavras que mais necessitais ouvir. Palavras que, atendidas, vos livrariam de enveredar por algum caminho errado. Quando Ellen White adverte a que não durmamos, pode não se referir apenas a cochilar ou dormir literalmente durante a pregação, o que já é um grande problema, o que já é um grande desrespeito para com Deus. Mas também a não ficarmos desatentos. No momento da pregação, não devo me distrair, não devo conversar, não devo mexer no celular, pois pode ser que nesse exato momento o pregador diga algo que poderia me livrar de entrar por um caminho errado e eu perca essa oportunidade. Satanás tem uma capacidade especial de nos distrair justamente no momento em que mais precisamos estar atentos. Não permitamos que ele vença. Moços e moças revelam tão pouco respeito pela casa de Deus que se entretêm a conversar durante a pregação, pode ser pessoalmente ou mesmo por meio de mensagens de celular. Se estes pudessem perceber os anjos que os estão observando e notando o seu procedimento, corariam de vergonha e aborreceriam a si próprios. Não podemos ver os anjos, mas eles estão observando tudo. Imagino que eles sentem quando me comporto de maneira indevida na presença de Deus. Eu imagino que eles têm uma vontade desesperada de me dizer: não faça isso, não se comporte dessa forma na presença de Deus, você não faz ideia de quem Ele é.
Estou alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados da ordem e decência que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus apresentam ao povo as palavras de vida, alguns estão lendo, inclusive ou principalmente no celular, outros cochichando e rindo. As crianças são muitas vezes encontradas em grupos, afastadas dos pais que deviam tomar conta delas. Veja, pai e mãe, o lugar de suas crianças não é com o grupo de coleguinhas delas, mas assentadas do lado de vocês. E embora se encontrem na presença de Deus, cujos olhos sobre elas repousam, observe que os olhos de Deus estão a observar até mesmo o comportamento das crianças, põem-se a cochichar e a rir, portando-se inconvenientemente e mostrando-se desrespeitosas e desatentas. Deus vê todo pensamento ou ato irreverente e este é registrado nos livros do céu. Nada está escondido de seus olhos perscrutadores. Muitas vezes, enquanto mensagens urgentes, de vida ou morte, estão sendo pregadas do púlpito, pessoas estão cochilando, conversando, mexendo no celular, estão entrando e saindo a todo momento, sem dar a mínima atenção, sem o menor respeito para com a casa de Deus e a mensagem de salvação que está sendo exposta lá da frente, como se a mensagem fosse de nenhuma importância. Nós não fazemos ideia do quanto isso ofende a Deus. Além disso, representa um péssimo testemunho àquelas pessoas que estão ali nos visitando. Querem ver só? Certa vez eu estava pregando no interior de São Paulo. O tema era a verdadeira adoração a Deus. Uma senhora me interrompeu ao levantar sua mão e pedir a palavra. Então ela abriu o coração dizendo assim: olha, eu não sou adventista, tá? Mas eu admiro muito e respeito vocês, tanto que eu estou aqui hoje, aprendendo com vocês. Mas existe um ponto que ainda me impede de me tornar um adventista. Há algum tempo eu fui visitar uma igreja de vocês e o pregador até falou sobre Ellen White, falou sobre a santidade do sábado e achei tudo ótimo, não tenho nenhum problema com essas doutrinas. Mas enquanto ele pregava, me senti tão incomodada com as pessoas que entravam e saíam, outros estavam ali batendo papo, outros estavam mexendo no celular e tudo isso enquanto o pregador estava ali, enquanto a palavra de Deus estava sendo pregada. Ela dizia assim: irmãos, eu peço desculpas a vocês e eu fico até com vergonha de dizer isso, mas vocês adventistas do sétimo dia são muito irreverentes na igreja. Talvez não seja a realidade de todas as igrejas de vocês, mas eu depois que saí daquela igreja naquele sábado, eu me propus a nunca mais voltar lá. Aquela senhora se sentiu envergonhada por nos dizer aquilo. Mas quem deveria se sentir envergonhado? Ela ou nós? Precisamos urgentemente de uma reforma individual e coletiva, e uma reforma radical, como orientou o Senhor por meio de Ellen White. Irmãos, imagine a profunda impressão, o tremendo impacto na mente dos visitantes, se mantivéssemos a reverência do início ao fim dos nossos cultos. Que testemunho seria? Querem ver só? Por exemplo, os católicos tradicionais. A reverência deles não causa um grande impacto na nossa mente, uma grande impressão, mesmo professando muitas doutrinas diferentes das nossas? Observe como nós nos comportamos, por exemplo, quando visitamos conventos, catedrais e outros edifícios católicos históricos, mesmo que apenas como turistas. Falamos baixinho, andamos devagar. A reverência sempre causará um profundo impacto na mente daqueles que a presenciam e influenciará outros a agirem da mesma forma. Por isso, o princípio bíblico é este: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Diante da presença de Deus, sejam poucas as nossas palavras. Conversar na casa do Senhor unicamente no momento oportuno, como no estudo da lição, por exemplo, e quando for estritamente necessário. Se mantivermos o devido silêncio na presença de Deus, sabe qual será o resultado? Veja, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. O silêncio nos permite ouvir melhor a voz de Deus. É exatamente o que Satanás não quer. Ele não tem nenhum interesse em que ouçamos a voz de Deus de maneira clara. Por isso, ele trabalha intensamente para que nossos cultos se tornem cada vez mais barulhentos. Inclusive, irmãos, ele usa alguns tipos de música para isso também, para tornar nossos cultos barulhentos e irreverentes. E ele trabalha intensamente para nos manter ocupados, conversando, fazendo outras coisas, totalmente desatentos à mensagem que está sendo transmitida. Não permitamos que ele vença. Sejamos reverentes,
permaneçamos quietos, estejamos atentos à palavra de Deus e certamente receberemos suas bênçãos. Caso contrário, não podemos ser presunçosos achando que receberemos esse privilégio, as bênçãos, sem cumprirmos o nosso dever, a reverência. Para encerrarmos este vídeo, é importante tocarmos em mais um ponto relacionado ao culto público. Além do estudo da palavra de Deus, há algo essencial à nossa experiência de adoração coletiva, a oração. De que maneira deve ser a nossa oração pública? O Senhor nos revelou sua vontade até mesmo nessa questão? Com certeza. Vejamos algumas instruções. E quando vos congregais para adorar a Deus, certificai-vos de dobrar os joelhos perante Ele, que este ato testifique que toda alma, corpo e espírito estão sujeitos ao Espírito de verdade. Eu reconheço que nossas orações, em determinadas circunstâncias, podem ser elevadas a Deus mesmo sem estarmos ajoelhados, até mesmo nos cultos públicos. Por exemplo, Ellen White orienta a congregação a se unir ao pregador em silenciosa oração quando ele sobe ao púlpito para pregar. Veja o que ela diz. Cada um da congregação que teme a Deus deve também, com a cabeça baixa, unir-se em oração silenciosa com ele, com o pregador, para que Deus possa agraciar a reunião com sua presença e dar poder à sua verdade proclamada por lábios humanos. Eu mesmo tenho o costume de fazer uma breve oração de pé e de cabeça baixa quando abro a Bíblia para pregar no púlpito. E Ellen White escreve ainda: para orar, não é necessário que estejais sempre prostrados de joelhos. Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando sós, quando estáis caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Então há momentos em que nossas orações podem ascender ao céu, mesmo sem estarmos ajoelhados. Porém, acredito verdadeiramente que nos ajoelhamos pouco em nossos cultos na igreja. Ora, se esta é a posição mais adequada para representar nossa atitude de humilhação e submissão a Deus, se o local nos permite ajoelharmos, até com um certo conforto, por que não fazermos isso? Quando alguém me pergunta assim, Leandro, por que esta ou aquela oração no culto tem que ser feita de joelhos? Eu sempre respondo com outra pergunta. E por que não? Tanto no culto público quanto no particular, é nosso privilégio. Veja, não é uma obrigação enfadonha, mas nosso privilégio. Pôr-nos de joelhos diante do Senhor quando oferecemos nossas petições. Então vamos nos ajoelhar, vamos nos prostrar mais vezes em nossos cultos públicos. O momento, o ambiente, a estrutura, tudo nos permite isso, então por que não? Alguns podem questionar, e por que meus olhos devem estar fechados? Eu não posso orar de olhos abertos? Bom, o ato de fechar os olhos para orar tem um propósito. De olhos fechados é mais fácil manter a concentração, pois nós evitamos que nossa atenção seja desviada para qualquer outra coisa. Além disso, de olhos fechados nós podemos orar vendo pelos olhos da fé o Senhor sentado em seu trono, recebendo as nossas petições. A própria irmã White, certa vez, ela foi acusada de orar com os olhos abertos. Veja o que ela respondeu. Não, a irmã White fecha seus olhos quando ora, para que com a visão espiritual ela possa contemplar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oremos com olhos fechados, vendo pela fé o Salvador, que conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas necessidades e que nos ajuda em nossas enfermidades. Evidentemente, há circunstâncias em que sim, podemos orar de olhos abertos. Por exemplo, nós podemos orar de olhos abertos ao dirigirmos o nosso carro, enquanto caminhamos pelas ruas, aliás, como a própria irmã White aconselha. Mas em nossos momentos especiais de oração, tanto particular e principalmente pública, e creio que a esses momentos que a profetisa se refere, é de suma importância que não apenas fechemos os olhos para evitar distrações, mas também que controlemos e conservemos os nossos pensamentos em Deus. Que instruções mais o Senhor tem para nós em relação a esse momento das nossas orações públicas? Vejamos. Quando orais, sede breves, vão direto ao ponto. Não pregueis ao Senhor um sermão em vossas longas orações. Cristo imprimiu sobre seus discípulos a ideia de que suas orações deviam ser curtas, expressando justamente o que eles queriam e nada mais. 1 ou 2 minutos é tempo suficiente para qualquer oração habitual. Observe que aqui se trata de orações habituais, corriqueiras, significando que esta regra não é engessada, ou seja, há exceções. Há momentos em que as circunstâncias exigem, ou o Espírito Santo nos conduz, a uma oração longa. Mas normalmente, habitualmente, devemos ser breves em nossas orações públicas.
E não é preciso cronometrar rigidamente o tempo da oração. Por isso Ellen White diz de 1 a 2 minutos como sendo um tempo suficiente. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. E eu queria dar uma última orientação no que diz respeito à oração. Na verdade, eu não. O Senhor quer nos orientar. Veja qual é. Deve também mostrar-se reverência pelo nome de Deus. Jamais deve esse nome ser proferido levianamente e precipitadamente. Mesmo na oração, deve ser evitada a sua repetição frequente e desnecessária. Alguns têm o costume de repetir o nome de Deus ao final de cada frase de sua oração. Não estou, irmãos, evidentemente, duvidando da sinceridade de alguém que faz isso, pois essa prática pode ser apenas por costume ou por desconhecimento das orientações de Deus. Portanto, agora que recebemos a luz da vontade do Senhor, precisamos nos corrigir e nos submeter às suas instruções. Bom, então, depois de uma maravilhosa pregação bíblica, durante a qual a igreja recebeu o alimento sólido da palavra do Senhor, cantamos o hino final, ou alguém canta um hino de apelo, oramos, cantamos o hino de despedida e então o culto termina. Termina? Não, o culto não termina depois do hino de despedida. Ainda estamos na casa do Senhor, ainda estamos em sua presença, ainda lhe devemos reverência. E este é outro momento para o qual mais precisamos de uma reforma, irmãos. Muitas vezes, logo após a conclusão do hino de despedida, o templo se transforma num lugar de tumulto e confusão, onde as pessoas se dão a conversar, a rir, as crianças começam a correr, como se nós estivéssemos dizendo: ufa, até que enfim o culto acabou. Agora podemos extravasar tudo que ficou reprimido nas últimas horas. Vamos lá, vamos colocar as conversas em dia. E nós não percebemos que ainda estamos na presença do Santíssimo Deus. Não percebemos que acabamos de ouvir a sua palavra e que nosso proceder pode apagar completamente todas as impressões que o Espírito Santo produziu em nossa mente durante a pregação. Devo, ao final do culto, permanecer em reverência, meditando nas palavras do pregador, examinando meu coração diante das palavras de exortação proferidas e, em oração, reafirmando meu compromisso com Deus. Irmãos, ao final do hino de despedida, lembrem-se, ainda estamos em culto, ainda estamos na casa de Deus, ainda estamos em sua presença e precisamos permanecer em reverência. Algumas igrejas fazem algumas tentativas até desesperadas para manter a congregação em ordem no final do culto. Eu já estive em algumas igrejas que, por exemplo, logo após o hino de despedida, era anunciado mais um hino. Para quê? Para poder manter a congregação cantando e não conversando enquanto saía. Porém, as coisas pioravam porque, além de não evitar a conversa, misturava agora o ruído das vozes com o som da música, porque enquanto alguns poucos cantavam, a maioria continuava a conversar. Já estive em igrejas também onde o diácono ou o ancião iam à frente e pegavam um microfone, e enquanto os irmãos saíam, solicitavam gentilmente que a reverência fosse mantida. Mas também, muitas vezes, sem sucesso, porque eles eram simplesmente ignorados. Queridos irmãos, se você e eu individualmente não tivermos consciência de que o culto não acaba no hino de despedida, de que ainda estamos na presença de Deus, de que devemos ainda manter a reverência em sua casa, mesmo durante a saída, não há estratégia que funcione para nos manter de forma ordeira e reverente. Precisamos tomar uma decisão individual. E até mesmo para esse momento final, o Senhor nos dá instruções. O texto que eu vou ler agora, ele pode parecer um pouco de exagero para algumas pessoas, mas são orientações do próprio Deus. Em muitos aspectos, nós nos tornamos tão habituados com as nossas práticas equivocadas, que quando o Senhor nos mostra claramente a sua vontade, parece algo estranho e exagerado para nós. Veja qual é a orientação de Deus. Ao ser pronunciada a bênção, todos devem fazer o quê? Conservar-se quietos, como temendo ficar privados da paz de Cristo. Observe que a paz de Cristo que nós obtivemos durante o culto pode nos ser tirada, dependendo de como nos comportamos no final do culto. Saiam então todos sem se atropelar e evitando falar em voz alta, portando-se como na presença de Deus e lembrando-se de que seus olhos repousam sobre todos. Ninguém deve deter-se nos corredores para encontros e tagarelice, impedindo a passagem aos outros que buscam a saída. Deus e os anjos têm sido desonrados pela maneira irreverente com que os crentes se portam em algumas igrejas, acordando os ecos com suas gargalhadas e fazendo ruído com os pés.
Ao finalizar o hino de despedida, devemos permanecer quietos, refletindo a respeito do que foi tratado na pregação ou de cabeça baixa em oração, aguardando silenciosamente o momento de sair, de acordo com a organização dos diáconos. Neste momento, é de suma importância que a saída comece dos últimos bancos para frente. Por quê? Para que ao sairmos não cruzemos com aqueles que ainda estão assentados e não sejamos, portanto, tentados a colocar as conversas em dia. Então, nos retiramos ordenadamente da nave da igreja, em silêncio ou falando apenas o estritamente necessário e em voz baixa. E assim que deixamos a nave da igreja, a reverência acabou? Os arredores imediatos da casa de oração devem caracterizar-se por uma grave solenidade, evitando os crentes o fazer deles lugar de encontro com os amigos, a fim de trocarem frases banais ou tratarem de negócios. Tais coisas não convêm na casa de Deus. Até mesmo os arredores imediatos da igreja devem ser tratados com reverência, pois ainda são a casa de Deus. Quantas instruções o Senhor nos concedeu, irmãos? Não sejamos presunçosos achando que receberemos os privilégios, ou seja, as bênçãos, sem cumprirmos o nosso dever. Bom, quando falamos de reverência na casa de Deus, automaticamente nós somos levados a pensar em quem? A pensar no comportamento de quem? Da congregação. Porém, poucas vezes paramos para pensar em nossa conduta quando nós estamos lá na plataforma, ou até mesmo quando nós estamos pregando. Afinal, também posso ser irreverente quando sento na plataforma e até mesmo quando estou pregando. Por isso eu gostaria de fazer um apelo veemente aos pregadores. Mas eu o farei no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá!